Eu não gosto de gramática. Gramática é um saco. Ninguém aprende inglês com gramática. Olá, meu nome é William Saraiva e neste canal vou te dar dicas sobre língua estrangeira. E neste vídeo a dica é gramática e texto. Muitas pessoas ficam falando por aí, né, isso já é um papo até um pouco antigo, de que gramática é uma coisa que a gente não ensina mais junto com língua estrangeira, que ela só funciona como plano de fundo. Você tem que saber, mas, enfim, aquela coisa blá 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 blá. A gente já sabe desse discurso já há muito tempo. Contudo, o ensino de gramática continua acontecendo normalmente. Por quê? Gramática é o que organiza a língua, é o modo de organização de toda e qualquer língua. Então, o estudo dela, de uma certa forma, se faz necessário, claro, em certos momentos. Você não vai querer ficar sabendo toda a gramática de um texto, toda a gramática de que uma pessoa está falando, enfim, ficar fazendo análise gramatical o tempo todo. Mas existe um fator muito importante. Todas as vezes que você se encontra em dúvida com relação ao entendimento de alguma coisa, ou em relação a como você vai escrever ou falar alguma coisa, você vai recorrer fatalmente à gramática. Não existe essa coisa de gramática, o meu curso não dá, meu curso a gente não estuda isso. Claro, todo mundo estuda gramática. A partir do momento que você está falando que chegava é o passado do verbo chegar, você já está falando de gramática de uma forma simplificada. E aí a gente tem que saber também que existem outras três formas da gente pensar gramática. Gramática interna, que é aquela que conforme a gente vai escutando, a gente vai absorvendo as construções daquela língua. Então a gente consegue pensar naturalmente sobre essas questões da língua. O segundo ponto é a gramática normativa, que é essa que a gente aprende na escola. Tudo bem, você fala, né, com a gramática interna, a sua gramática que você absorveu com a sua família falando, seus amigos falando na escolinha e tudo mais, né, quando você é uma criança, claro, por isso que eu disse escolinha. Mas você imagina o seguinte, quando você começa a aprender a ler e escrever, claro, a primeira coisa que você vai ter que fazer na vida é ler para conseguir escrever. E conforme você precisa melhorar a sua gramática, na sua aplicação da gramática no texto, você vai precisar ler muito para ter maior exposição a todas as estruturas possíveis. Até aquelas que são consideradas gramaticalmente corretas ou não. Só que a questão é que depende do momento que você vai fazer isso. E aí a gente também pensa em gramática de texto, que é esse último tópico. A gramática de texto, ela é a organização de um texto. E isso envolve o que a gente chama de gênero de discurso, gênero de texto. O que é o gênero de texto? Ele é a organização do texto. E para isso tem uma gramática nesse texto. Então não adianta ficar falando que gramática você acaba estudando, porque fatalmente você vai estudar gramática. Toda vez que você aprende inglês, você aprende sabendo gramática em maior ou menor nível. Agora aqui vem o mais importante. Para você escrever um bom texto, você precisa adequar esse texto em algum momento, em algum molde. E para isso você precisa fazer adaptação de língua. Você não pode, por exemplo, pensando em gênero de fala, né? Pensando nos gêneros primários, né? A gente vai falar o quê? Nós vai, nós foi, nós fica. Os meninos, as meninas, não, isso a gente fala, mas a gente fala no dia a dia, em contextos diferentes, às vezes por brincadeira, às vezes por só conhecer essa forma. Mas isso é uma coisa que a gente vai usar em determinados momentos. Em outros momentos, como uma entrevista de emprego, por exemplo, pensando ainda em gêneros primários, você vai precisar falar com domínio de gramática. O domínio da língua é muito bom. Você não pode falar de qualquer jeito, não é verdade? Ninguém fala de qualquer jeito numa entrevista de emprego ou numa reunião executiva. Então você tem que adequar o seu uso de língua aos contextos em que você está inserido. E muitas dessas vezes você precisa da gramática. Tanto até para a gente pensar, para cometer erros, né? A gente pensa aí nos caras da literatura que escrevem errado, a gente coloca entre aspas, porque na verdade eles estão colocando não falar errado, mas o falar dessas variantes de
né, que se fala muito em bairros diferenciados, em classes diferenciadas, de modos diferenciados, regiões diferenciadas. Então, eles respeitam isso, falar de verdade, né? Mas eles escrevem errado, eles têm um bom domínio da gramática. Até para você cometer esses erros na gramática, você precisa dominar a gramática, pelo contrário, não vai ficar bom. Você não vai conseguir escrever um bom texto. É a mesma coisa para você escrever um bom texto com muita informação de gramática, muito uso correto da gramática. Você também precisa ter o domínio, você não vai escrever de qualquer jeito o tempo todo. E para isso você precisa estudar o texto, o que cabe nesse texto, quais são os contextos que ele está inserido e a forma de gramática, as formas gramaticais ali dentro do uso das frases. Tem que estar de acordo com o padrão, não adianta fugir do padrão nesses casos. Então, depende do seu uso. Então falar que a gente não usa gramática e aí você vai aprender a não usar gramática e você acha que você vai escrever um bom texto para algum outro lugar, para uma empresa, para um cliente? Acho que não, né? Gostou da dica? Então, se inscreve no meu canal, curte a minha página no Facebook, né? A página da Saraiva Serviços Linguísticos, dá uma chegada lá no site, vê o que a gente tem, o que a gente está oferecendo e tudo mais. Entre em contato se você quiser contratar um de nossos serviços e deixa aí o seu comentário, sua crítica ou qualquer outra ideia que você possa ter para nos auxiliar, que será muito bem aceita, vinda de muito bom grado, ok? Um abraço e até o nosso próximo vídeo.